Olá, muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Domingo de Ramos, dia 28 de março de 2021, atravessando um tempo difícil, um tempo de dor e de sofrimento para muitas famílias. Inicio a nossa celebração desse Domingo de Ramos com um lamento pela perda da nossa querida irmã Nádia Chamon. Aqui então iniciamos a celebração de luto, chorando com a dor de Eduardo, com a dor de Lucas, de André, de João Vitor e de todos os familiares de Nádia. Assim então, peço para você aí na sua casa, no iniciozinho dessa celebração, já elevar o seu coração para que nós choremos com os que choram. Mais uma vítima dessa doença atroz que é a Covid-19. Que o Senhor seja com essa família como consolador e fortalecedor no nome de Jesus. Salmo 118. Quero ler os versos 1 e 2, depois os versos de 19 a 29. Diz assim o salmista: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegraremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa de Israel, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Finalizando aqui esse tempinho, onde nós agora, nesse Domingo de Ramos, já estamos com os corações prontos para celebrarmos a ressurreição. Lembrando da ressurreição de todos nós, também em Cristo. Lembrando que nessa ressurreição também reencontraremos Nádia. Assim, eu te convido à oração. Pai, o Senhor que é Criador de todas as coisas, Teu Santo Espírito sustentador da vida, Teu Filho amado, nosso Salvador, seja conosco nesta manhã de domingo. Abençoe-nos, Deus, e dirija-nos no nome santo de Jesus. Amém. Cantemos, então, em louvor, em gratidão a Deus, neste domingo, neste 28 de março de 2021, Domingo de Ramos. Yeah.
suscite a misericórdia. Leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós somos convidados neste momento a refletir sobre o modo como temos vivido diante de Deus e diante da humanidade. Eu te convido a orar comigo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, clamamos nesta manhã de domingo a Tua misericórdia, graça e amor sobre nós. Clamamos, ó Deus, o Teu perdão, pois sabemos que não temos vivido conforme o Senhor espera de nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, com Tua imensa graça e misericórdia, nos alcance e seja para nós, ó Deus, aquilo que nós esperamos que o Senhor seja, o Pai amoroso. Deus, em nome de Jesus nós clamamos, perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, neste domingo de março, dia 28. Eu quero desejar a todos e todas um domingo de muita paz. O livro dos Atos dos Apóstolos diz assim, no capítulo 4, versículos 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmão e irmã, esse testemunho eloquente do apóstolo Pedro, um testemunho corajoso de um homem outrora medroso, mostra a conversão verdadeira desse homem ao único que é capaz de salvar, de perdoar, em quem nós temos o refúgio, que é Jesus Cristo. É o único nome no qual nós devemos colocar toda a nossa esperança. Por isso, se você confessou com coração sincero, se você verdadeiramente confessou a Cristo Jesus, seus erros, suas imperfeições, suas necessidades, nesse momento eu declaro que em nome dele, todos os nossos pecados são perdoados. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que
dia, irmãos. É sempre um prazer estar aqui com vocês participando do ofertório. Vou ler João, capítulo 12, versículos 12 a 16. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Os irmãos estão convidados a fazer suas ofertas, dízimos, na conta da igreja. Nesse momento de pandemia, estamos recebendo pela conta que pode ser através de TED, Pix, DOC. E se for por Pix, a chave é o CNPJ da igreja. Os irmãos estão convidados também a fazer uma doação para a reforma da igreja, que é uma campanha acampada pela Junta Diaconal. Pedimos que façam um compromisso de ajudar durante um ano para levantarmos verbas para reformarmos o prédio da igreja. Se fizerem isso, coloque o valor que vão doar mais o dígito de 01. Exemplo, se for R$100, coloque R$100,01 centavos. Esse 01 é que vai nos mostrar que é para a reforma da igreja. Muito obrigado por essa sua ajuda. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. E eu peço que o Senhor esteja com toda a população brasileira, toda a população da terra nesse momento de dor, de tristeza que está nos acometendo, Senhor. E nos dê força para que possamos vencer essa luta que nos acomete. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito grato, William, nosso diácono, por ter nos conduzido aí nesse tempo de ofertório. Aqui estamos nós, eu quero agradecer a Deus e quero orar pelas pessoas que nos visitam aqui nesse nosso vídeo, nesse culto gravado, e seja em qualquer momento que esse vídeo for assistido, a minha oração é você que está visitando a nossa página, as nossas redes sociais, que Deus seja contigo, te abençoando, no nome santo de Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu espero em breve poder te encontrar presencialmente, se assim Deus nos abençoar e permitir. Celebramos também a vida daqueles que na nossa comunidade, nesta semana, recebem mais um ano de vida. Então hoje, neste domingo, dia 28, celebramos mais um ano de casamento do nosso querido presbítero Eduardo Ribeiro Mundim, da sua querida esposa Conceição. Então parabéns, Eduardo, parabéns, Conceição, por mais um ano de vida aí nesse 28 de março. No dia 30 de março, na próxima terça-feira, o nosso queridíssimo companheiro Odílio Rosa. Odílio, parabéns, celebra aniversário aí na terça-feira, no dia 30. Na quarta, dia 31, dois aniversariantes, na verdade duas aniversariantes. Nossa querida Gabi, Deus abençoe, Gabi, um grande beijo para você. Gabriela Lucas Miranda, filha da Lu e do Sidney, celebra aniversário aí no dia 31, na quarta-feira, junto com a Suelen Lemos dos Santos, filha de Eni e de Divino. Suelen, parabéns aí para você também. Parabéns, Suelen e Gabriela, no dia 31. No dia 1º de abril, nosso presbítero Gesser Pacheco, mais um ano de vida. Gesser, muita força, muito vigor, muita saúde, muita graça, em nome de Jesus Cristo aí, parabéns para você nesse 1º de abril aí, na próxima quinta-feira. Na sexta-feira, dia 2, nossa querida Natália Emerick Nichols da Cruz, filha do presbítero Dáflas e da Cibele. Parabéns, Nath. Beijo para você. Felicidades, ó.
tudo de bom. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois de celebrarmos esses aniversariantes, a vida que se renova, tempinho aqui só para alguns recados bem rapidinhos. Primeiro, todas as nossas atividades presenciais suspensas, preservando a vida. Fiquem em casa, cuidem-se, por favor. Não é momento de sair. Saiam de casa, assim, na extrema necessidade, por favor, tá? Terça-feira, 2h30, toda terça, temos aquela chamadinha de vídeo da Supre. Conseguimos colocar 8 pessoas na mesma chamada, tem sido um momento maravilhoso. Se você quiser participar, só me chamar aqui no privado. Segunda-feira, 8 da noite, 8h15 da noite, pequeno grupo virtual, estamos estudando o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus segundo João.Quiser participar conosco, só nos chamar aqui no privado que eu te mando o link da sala, onde todos e todas participam na segunda noite. Às quintas-feiras, às 19 horas, domingo às 10 da manhã e domingo às 19 horas aqui na plataforma do Facebook. Estamos juntos nas nossas transmissões ao vivo e nos nossos cultos gravados, ok? Preciso dizer que toda a equipe pastoral está inteiramente à disposição de você, eu, Reverendo Felipe, Reverendo Edson. Assim que você precisar, por favor, nos chame, nos mande aí uma mensagem, que aí nós estamos inteiramente à disposição de você e da sua família e dos seus amigos, tá bom? E se a gente precisar de algum cuidado profissional, temos uma parceria com o Centro de Psicologia, Márcio Moreira, CPMM, que a gente pode conseguir, inclusive, atendimento virtual, se assim necessário for. Combinado? Temos alguns projetos que são importantíssimos, né? O William, um pouquinho antes aí, já disse da campanha da Junta Diaconal para a reforma do templo. Reforço aqui, se você quiser contribuir, é só fazer uma transferência bancária, ou um Pix, ou uma TED, né, um DOC, para a conta da Segunda Igreja. Aparece aqui para você no nosso rodapé. E para a reforma do templo, você vai usar um código de centavo, acrescendo 1 centavo, né? O valor que você vai contribuir, mais 1 centavo, esse dinheiro será destinado à reforma do templo. Todo recurso destinado ao serviço social da nossa comunidade de fé. Então nós temos o Serviço Assistencial Dorcas, que de alguma forma muito carinhosa abraça vários projetos de maneira muito especial. Um projeto onde a gente distribui cestas básicas às famílias necessitadas, e muitas famílias estão demandando nesse tempo. Você pode contribuir acrescentando aí no seu valor de contribuição 55 centavos. Esse recurso vai para o Serviço Assistencial Dorcas. Se você colocar 99 centavos no final, a contribuição sua vai para o projeto Ajudem as Mulheres da Guaicurus, que elas necessitam de alimento, elas necessitam de material de higiene pessoal e material de limpeza. Então nós estamos também contribuindo com as mulheres da Guaicurus que precisam da nossa ajuda. Combinado? E óbvio, ainda estamos recebendo livros, doações de livros para o projeto Mulheres Livres, que está contribuindo na formação de uma biblioteca lá no Presídio Feminino de Vespasiano. Tem 1 ano que a gente está recebendo aqui, tá bom? Já temos alguns exemplares e se você quiser contribuir, ainda está em tempo. Vamos para um tempo de oração? Reverendo Edson nos direcionará nesse tempo de oração. Logo depois prepararemos os nossos corações para refletirmos na palavra de Deus com o nosso querido Reverendo Felipe. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, temíamos que acontecesse, e aconteceu. Primeiro óbito pela Covid de um membro da nossa igreja. E aqui eu quero dar um testemunho, porque era uma pessoa muito especial para mim e para minha família. Eu conheci Nádia Chamon em 1985, muito antes de nós nos tornarmos membros da Segunda Igreja. Nós tivemos muitas coisas em comum. Compartilhamos muitos momentos em comum com a família Chamon. E eu vi Nádia grávida de Lucas. Hoje Lucas, um homem feito, casado, pai, engenheiro, bem-sucedido, morando nos Estados Unidos, casado com Jamília. Eu tive a honra de ser o padrinho do André, o filho do meio. E Kátia conheceu Nádia com João Vitor na barriga. Kátia trabalhou com Nádia na divisão de educação cristã.
Nádia e Kátia eram muito amigas. Nádia era diretora escolar e levou Kátia para trabalhar com ela numa escola ali em Justinópolis. Nádia foi uma menina simples do interior, de Datas, perto ali do Cerro. Veio para a capital, como eu também vim tempos atrás, para tentar uma vida melhor. E ela superou todas as barreiras, todos os obstáculos, formou-se em letras, ela se especializou em idioma estrangeiro. Nádia se aposentou como diretora escolar, continuava trabalhando. Nádia criou, educou filhos muito bem, 3 rapazes, juntamente com Eduardo Chamon, também um grande amigo meu e de nossa família. Nesse momento de perda, que agora atinge a nossa comunidade de fé, eu quero dizer de todo carinho, toda admiração por essa família. Não tem sido fácil, não é mesmo, irmãos e irmãs? Ultrapassamos aí 300 mil vidas, 300 mil famílias perdidas em luto, no caos dessa pandemia que, infelizmente, o fim ainda está distante. Clamamos a Deus por vacina, clamamos a Deus por cuidados, clamamos a Deus por medidas que possam ajudar a diminuir todo esse sofrimento que agora já bateu dentro da nossa igreja também. Por isso nós clamamos a Deus pelo nosso povo, pelos desempregados, pelos necessitados. E se você puder ajudar de alguma forma, ajude, seja no nosso serviço assistencial, seja doando a diversas instituições sérias, que você pode fazer sua doação para minorar o sofrimento dos nossos irmãos brasileiros. Deus, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Olha para o nosso país, Senhor. Olha para essas 300 mil famílias enlutadas, uma delas, inclusive, da nossa comunidade. Olha, Deus querido, e ajuda-nos a superar, a suplantar, a passar esse vale de sombra de morte que é essa pandemia, Senhor Deus. Instrui nossas autoridades, abre, Deus, oportunidade de trabalho sério para combater, para evitar e para que possamos alcançar dias melhores. Abençoa, Deus, os pequenos empresários que estão impossibilitados de exercer suas atividades, os trabalhadores avulsos, Senhor Deus, aqueles que estão desempregados, aquelas pessoas que necessitam de atividade para sobreviver, que não podem exercer trabalho à distância. Deus, olha para nós, olha para quem nos governa, Senhor Deus, dá sabedoria, dá decisões sensatas, decisões corretas, decisões para o bem do nosso povo, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Cansado
Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça, a paz e o bem do nosso Senhor Deus e Pai seja com você, com a sua família, neste domingo de Ramos, domingo que nos preparamos para a Páscoa de Jesus de Nazaré. É com muita alegria que compartilho esta manhã o texto com vocês. Peço que vocês abram a Sagrada Escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Eu farei a leitura na Bíblia, versão de Jerusalém. Diz assim a Sagrada Escritura: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes. E ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galiléia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa porção da Sagrada Escritura. Pedimos ao Senhor, humildemente, que ela seja a palavra de Deus para nós nesta manhã de domingo. Que o Senhor, ó Pai, faça com que essa palavra caia em boa terra, para crescer e multiplicar. Que o nosso coração acolha, Senhor, a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, domingo de Ramos, a última preparação antes da Páscoa de Jesus de Nazaré. Esse é o domingo, segundo o nosso calendário litúrgico, onde nós nos preparamos derradeiramente para a Páscoa. A gente precisa então pensar no contexto desse texto para entender essa passagem maravilhosa que nos fala sobre a vida de Jesus no seu momento final. Para nós, o ápice do seu ministério, a ida a Jerusalém. Jesus, como todo judeu, rumou-se para Jerusalém para celebrar também a Páscoa e para ter a sua Páscoa. Para celebrar a sua Páscoa, porque todo judeu ele ia uma vez ao ano para Jerusalém para que no templo as histórias dos antepassados fosse recontada, relembrada, de algum modo revivida, para trazer esperança e trazer ensinamento àqueles que ouvem. Nessas festas, muitas vezes era celebrada a Páscoa, como memória da saída do Egito, a festa das tendas, permanência no deserto e recepção da lei, e a festa também das semanas, celebrando a condução de Deus no deserto. Logo depois que esse momento que eles foram para Jerusalém, Deus, logo depois que os discípulos reconheceram que Jesus era de uma linhagem de profetas reconhecido pelo povo, Jesus perguntou para eles: olha,
quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: olha, estão falando que o senhor é um profeta. E Jesus devolve a pergunta: olha, e vocês? Olha, nós sabemos que você é o Cristo de Deus, vai responder o Pedro. Então Jesus, a partir do momento que ele percebe que eles estão maduros nesse entendimento, ele então começa a prepará-los para o seu destino final. Olha, eu vou para Jerusalém para padecer na mão dos anciãos, dos escribas e dos sacerdotes que dominam o sinédrio judaico, uma espécie de corte e julgamento. Eu vou lá para sofrer e padecer na mão deles, mas eu vou morrer e ressuscitar, não se preocupe. E após fazer isso, eles começam então a não entender muito bem aquelas palavras. Pedro vai tentar repreendê-lo e Jesus responde: Pedro, não seja uma pedra de tropeço para mim, porque eu preciso ir lá. Eu vi a realidade do interior desse país e me importa muito ir até o centro do poder econômico, religioso e político para tratar as coisas. Eu preciso ir na raiz do problema. Bom, e esse tempo para ir não poderia ser mais simbólico. A Páscoa, o período da Páscoa, né? O período pascal ele é muito importante para a gente, para o judeu também, que celebrava essa memória de libertação. Agora vinha Jesus nesse tempo onde a libertação era lembrada e celebrada, para causar um alvoroço muito interessante. E eu coloco aqui uma pergunta para a gente pensar: o que Deus quer nos ensinar com esse rito simbólico de Jesus adentrando a cidade, sendo recebido, entrando numa jumentinha, assumindo uma figura de rei, segundo Zacarias, sendo chamado, tratado como profeta e assumindo essa função de profeta. E as pessoas gritando hosana, estendendo suas vestes. O que Deus quer nos ensinar com ritos tão simbólicos, tão cheios de história em si? Bom, o profeta Zacarias profetizou que o seguinte, Zacarias 9:9: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Essas características, pobre e montado sobre um jumento, elas são muito importantes e a gente vai falar sobre elas no decorrer do texto. O fato é que Zacarias, quis construir para o povo, através da sua profecia, a memória de que essa cavalgada que Jesus vai assumir para si, para Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras, ela não é à toa. De acordo com Zacarias 9:9, o Senhor Deus vai assumir para si o papel de guerreiro divino que cavalga montado para Jerusalém num jumento. Uma figura um pouco cômica, e eu vou falar por que a comicidade desse ato de montar num jumento. Por quê? Porque lá em Zacarias 14, adiante no seu texto, o profeta Zacarias vai dizer para a gente que essa cavalgada para Jerusalém, ela simboliza uma batalha escatológica de Deus contra as nações, julgando-as e condenando-as, e desse julgamento nem mesmo Jerusalém vai escapar. Como que aquele que é poderoso e é rei vai chegar montado no animal de carne? Essa demonstração de que ele vem a partir do Monte das Oliveiras também tem um símbolo muito importante, e que a gente vai falar aqui sobre ele também, porque é importante que a gente entenda essa questão do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras abriga duas cidadezinhas mais próximas, Betânia e Betfagé, e é um ponto para melhor acessar Jerusalém em caso de um ataque à cidade. Lembremos que Jerusalém é construído sobre uma cadeia de montes e montanhas, e
o Monte das Oliveiras é o ponto mais alto em relação à cidade que se pode realizar um ataque à cidade. Então, a partir deste ponto, é o local ideal para se atacar a cidade. Quando o profeta diz que ele vem do Monte das Oliveiras, é para botar medo, é para dizer que ele vem para tomar a cidade. E são memórias sempre ruins. Todos que atacaram a cidade vieram por aquele lado. Bom, assumir esses papéis é importante, a gente vai falar sobre eles no decorrer do sermão. Jesus, de fato, então, assume esse papel escatológico do guerreiro divino que cavalga para Jerusalém, para ser recebido como rei. E é necessário que a gente entenda que essa cavalgada real de Jesus, o Messias de Deus. Para entender aqui essa parte que eu carinhosamente a chamo de cômica, é porque a gente precisa ter em mente que no mundo antigo as batalhas entre nações aconteciam sempre no campo. Outras vezes, quando a batalha já estava para o fim, as pessoas se reclusavam à cidade, se escondiam atrás dos muros. Mas esse não é o caso. Eles se escondiam atrás do muro para poder tentar sobreviver ali, mas não é o caso. As batalhas aconteciam no campo e o rei que vencesse, ele rumava até a cidade com todo o seu poder bélico, com sua ostentação. Ele tirava as roupas ensanguentadas da batalha e sujas e vestia a sua melhor traje, a sua coroa, e adentrava a cidade, e as pessoas que não queriam ser mortas pelo novo sucerano estendiam tapetes, o recebiam de braços abertos para dizer: somos agora os seus súditos e súditas. Estamos te recebendo na cidade, ó rei. Porque ele adentra com poder bélico, ostentando toda a pomposidade do seu cavalo de guerra, ou então carruagem de guerra. E aqui, quando Jesus vai aproximar da cidade para ser recebido como rei montado num jumentinho, é cômico, mas não é à toa. Tem um monte de sentidos que Deus quis trazer para a gente nesse modo como Jesus vem. Bom, a partir do texto que lemos, a gente vê que Jesus, quando ele estava se aproximando de Jerusalém, ele então toma essa decisão de adentrar a cidade que apedreja seus profetas. Ele escolhe entrar na cidade a partir de Betfagé, do Monte das Oliveiras. Ele quer cumprir a profecia de que Deus vem desse modo contra a cidade e pela cidade. A profecia de Zacarias sobre a vinda desse guerreiro divino deveria de algum modo causar temor no povo, deveria atemorizá-los, deveria deixá-los apreensivos, pois ele viria para julgar as nações. Jesus, então, o guerreiro divino, pede aos seus discípulos que arrumem para ele um jumentinho, para lhe servir de transporte, um animalzinho de carga. Esse aparato do rei messiânico deveria revelar, e essa é a intenção de Deus, o caráter humilde do rei que vem, o caráter pacífico do reinado que ele está propondo, de que não é um reinado de julgamentos, de condenações, de exposição das fragilidades humanas. Pelo contrário, ele está simbolizando que ele vem em paz. Se quando o menino, se em sua fase de nascimento, Deus se tornou a porção mais fraca da existência para que as pessoas não tivessem medo dele e o recebessem como um bebezinho, agora ele demonstra que ele continua frágil para que as pessoas deem conta desse Deus todo-poderoso que é todo amoroso também. Jesus então vai assumir uma face de Yahvé muito interessante, a face reconciliadora de Yahvé. Yahvé propôs
através do profeta Isaías, de que ele viria. Ele viria para fazer muitas coisas pelo povo, como seu guerreiro, como seu Messias, como seu servo sofredor. E Jesus, assumindo esse papel de servo, de guerreiro, ele vai ler, quando lhe é dado, no início do seu ministério, o texto do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar-me remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista. E aqui tem um ponto importante que a gente vai falar sobre ele, sobre os cegos. Para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus lê um texto exatamente para dizer o seguinte, que ele estava ali, que estava se cumprindo naquele dia o tempo do jubileu, onde os pecados seriam perdoados, onde a reconciliação com Deus estaria disponível a todos. Só que Jesus, desde o começo, demonstra o caráter pacífico de Deus, porque se você comparar o texto de Lucas 4 com Isaías 61, você vai observar que ele omitiu propositalmente o trecho que diz, nesse mesmo texto, de que Deus iria trazer um dia da vingança dele mesmo. Jesus não diz esse trecho. Jesus omite, não por acaso. Os discípulos então vão retornar para esse Jesus pacífico com o jumentinho, e no lugar daquela sela pomposa com uma bainha para espada, para uma lança, um apoio de lança, eles vão retornar e jogar sobre o lombo do animalzinho as suas vestes, para que Jesus se assentasse. É dito no texto que Jesus então monta, e assim a entrada de Jesus em Jerusalém vai cumprir o texto de Zacarias 9, onde o rei vitorioso e glorioso parece ser Yahvé e entra assumindo o papel do guerreiro divino que vem do Monte das Oliveiras julgar as nações. A cena não poderia ser mais bela. As multidões que estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa, vindo de todos os países, de todos os cantos do interior, eles então reconhecem em Jesus essa figura do rei, do guerreiro divino. Só que eles não estão preparados para ele. Não tem tempo de espalhar o tapete para receber o rei que vem. Eles então tiram suas próprias vestes e espalham junto com ramos de árvores pelo chão para que ele seja bem recebido. Pedro já havia declarado que tinha entendido que Jesus era o Cristo do Deus vivo. Agora, era o povo quem reconhecia em Jesus a figura do enviado de Deus. Eu gosto de pensar que esse mesmo povo que agora vai gritar Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, repetindo as palavras do Salmo 118, né? Está dizendo com esse Hosana, que significa salve-nos. Hosana, salve-nos. Eles recebem Jesus com esse pedido de socorro, salve-nos. Eu gosto muito de pensar que se essa cena tivesse acontecido entre nós, povos latinos, Jesus seria recebido ao som de Pai Nosso dos Mártires. Seria recebido com aquela canção deliciosa, Pai Nosso. Que coisa maravilhosa. Mas de maneira tão maravilhosa quanto seria aqui, Jesus é recebido pelos seus que talvez o tivessem encontrado em algum momento, tivessem ouvido suas celebrações quando ele percorria o interior do país. Porque quem vai receber aqui Jesus não é o povo da capital, é o povo do interior que o conhecia. O povo do interior que tinha visto Jesus multiplicar o pão, curar enfermos, expelir demônios, dizer palavras de eternidade, vão reconhecer em sua entrada em Jerusalém o cumprimento das palavras de Deus.
Mas o que tem nesse pedido de socorro que vai chocar tanto as pessoas, que vai fazer com que elas perguntem: quem é este que vocês estão recebendo assim como rei messiânico? A gente precisa saber, quem é este que vocês recebem como rei e que vem montado no jumentinho? Eu não estou entendendo nada. Por que vocês o reconhecem assim? Lembremos que Jesus, em sua entrada em Jerusalém, ele vai na festa da Páscoa. A Páscoa judaica, ela nasce de um pedido de socorro do povo hebreu no Egito. A Páscoa de Jesus de Nazaré, ela vai nascer a partir do grito de um povo sofrido, não nas mãos do Egito, mas nas mãos dos romanos e do próprio povo judaico, que neste momento os israelitas eram um povo que oprimia o seu próprio povo, economicamente, politicamente. Vamos pensar. O Hilel vai lançar um édito. E nesse édito de Hilel, ele vai dizer o seguinte: está bloqueado, impedido que o jubileu aconteça. Por quê? As pessoas da capital, os mais ricos da capital, começaram a comprar imóveis que serviam para alugar. E que nessa época da Páscoa, por exemplo, quando muitos visitantes e viajantes vinham à cidade, eles ganhavam muito dinheiro com esses aluguéis. Só que essas casas foram compradas porque alguém se endividou e acabou vendendo sua casa. Segundo a lei do jubileu, passados 50 anos, a casa deveria retornar, a propriedade, a terra deveria voltar para a família originária, dona da terra. Só que isso criou um problema para as classes mais ricas. E Hilel, então, vai lançar esse texto, que vai ser assumido na capital. O Sinédrio vai aprovar esse texto, que rompia com o jubileu. Sendo assim, os pobres nunca teriam a chance de recuperar alguma condição social. Isso tudo com o apoio político e religioso da cidade. Esse pedido de socorro não era à toa, porque isso acontecia também nos interiores. O mandato de Hilel não valia apenas para a capital, ela valia para todo o interior. Então, os poderes religiosos e políticos se misturaram para poder oprimir a população. De algum modo, Jesus sabia disso porque ele havia percorrido todo o interior do país, ele conhecia a realidade, a pobreza das pessoas, a carência das pessoas, e ele viu muita pobreza no interior. Ele viu descaso, exploração do judeu pelo próprio judeu. Ele viu desamparo religioso aos mais necessitados. Faz sentido um monte de gente ficar na beirada de um poço esperando o anjo passar para que alguém entrasse e fosse curado, e uma multidão de doente e enfermo ficar ali esperando? Não fazia sentido. A perseguição que era promovida pelo Sinédrio, o Sinédrio era composto por anciãos, escribas e sacerdotes, uma espécie de cúpula, uma espécie de tribunal de julgamento, segundo a lei mosaica. E as pessoas eram condenadas ali mesmo, sério. E eles enviavam pelo interior do país para perseguir as pessoas que pensavam que tinham atos que eles entendiam ser estranhos à lei mosaica. Eles vão mandar um monte de gente para tentar prender João Batista. E só não prendiam por causa da multidão. E agora só não vão prender Jesus em alguns momentos por causa da multidão. Quando Jesus fala: eu vou derrubar esse templo e construí-lo de novo em 3 dias, eles só não o prendem por causa da multidão. Não por acaso, ele só vai ser preso na madrugada, quando o povo está dormindo, quando o povo não está vendo que Jesus está sendo levado preso. Bom, Jesus, ainda falando sobre como ele percorre o interior, ele vai vendo que as escrituras vão sendo utilizadas para oprimir o povo em vez de libertar. Ele viu que
esses fariseus e mestres, eles utilizavam as escrituras e de um jeito errado, interpretavam a seu favor, faziam interpretações duras que eles mesmos não aguentavam. Jesus falou: olha, vocês colocam um jugo sobre as pessoas que vocês não dão conta de carregar. É por isso que ele vai oferecer o seu jugo, a sua interpretação da lei a essas pessoas. Esses hipócritas, como Jesus os descreveu, eram especialistas em encontrar ciscos nos olhos dos outros, enquanto os seus haviam traves. Jesus vai falar que esse mesmo Jesus, as Escrituras vão falar que esse mesmo Jesus, quando entra em Jerusalém e vê que a situação da capital é de alienação e de que dali não poderia vir nada para ajudar o povo no interior, os mais pobres e necessitados, ele vai chorar sobre a cidade. Ah, se hoje você reconhecesse a mensagem de paz que vem sobre ti, Jesus vai dizer sobre Jerusalém, e é relatado por Lucas. Jesus viu que aquelas pessoas se acomodaram de tal modo com o que os romanos e que o que um poder fazia por eles. Eles vão falar: olha que Jesus, que belo templo, como que ficou bonito depois que Herodes o Grande reformou. E Jesus falou assim, Jesus vai desprezar aquilo tudo, dizer: olha, derrubem isso que eu faço melhor em 3 dias. Eu mesmo reconstruo isso aí, vai ficar muito melhor em 3 dias. E eles vão ficar espantados com as palavras de Jesus. Jesus vai entrar e vai expulsar os vendilhões do templo, porque, segundo Joaquim Jeremias, as pessoas interpretaram uma passagem do livro o segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 8, que diz: cegos e coxos não entrarão na casa. E cegos e coxos foram proibidos de entrar no templo. Só que havia uma hipocrisia, porque o próprio historiador e teólogo Joaquim Jeremias vai dizer para a gente o seguinte: haviam sacerdotes coxos por acidentes e com defeitos de nascença que entravam no templo a si mesmo. Ou seja, esse pontinho serve para eu te condenar, mas não serve para eu me medir. Essa hipocrisia, essa maldade de que das famílias que detinham o poder econômico e religioso da cidade eram opressores. E Jesus, ao entrar nesse templo, vai expulsar dali as pessoas que ocuparam o templo e fizeram mau uso do templo. Esse vai ser o único ato que Jesus vai ter de um guerreiro divino. Ademais, ele vai se demonstrar nesse domingo de Ramos para nós como aquele que vem em paz e não vem em guerra, porque ele é recebido e acolhido por aqueles que o reconhecem como seu Senhor, como seu Rei. Jesus, como disse, cantou e compôs Johann Sebastian Bach, é a alegria dos homens, que com seus atos e com suas palavras demonstra que vem em paz, que nós podemos abrir o nosso coração para acolhê-lo, porque ele está batendo a nossa porta para dizer: eu venho em paz. Jesus é o Deus que os pobres da terra precisavam. Ele é o guerreiro divino que vem contra um sistema político e religioso da capital do reino, que oprime os seus habitantes, que mata os seus profetas, que não quer ser acolhido por Deus. E aqui eu digo, é gente sofrida que precisa de profetas. E é exatamente esse profeta que Jesus assume para si, esse papel ele assume para si, para dizer: sim, vocês precisam que eu seja profeta, eu vou ser. Lembremos, o eu serei, que ele disse para Moisés ser o seu nome, ele continua sendo eu serei. Eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Você precisa que eu seja um profeta? Porque os profetas são aqueles que trazem esperança a todos os desesperançados. Profetas também são aqueles que
renovam as energias dos braços cansados de lutar, com mensagens dizendo: Deus é por vocês. Ânimo, levantem-se, sigamos adiante, sigamos com Deus. Que neste domingo de Ramos, meus queridos irmãos e irmãs, nós que nos preparamos para a Páscoa de Jesus de Nazaré, que nós cultivemos em nossos corações o sentimento que há em Cristo, de que Deus não quer outra coisa aos homens senão paz e alegria, de que Deus vem a nós em paz. E aqui eu preciso lembrar das palavras dos anjos no momento do nascimento de Jesus. A multidão de anjos clamou nos céus: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Deus te ama. Deus te ama e Ele está disposto a ficar contra todo o sistema econômico, político e religioso que te oprimir. Ele faz isso porque Ele te ama. Recebamos nesse domingo de Ramos o Deus que nos acolhe e que nos ama, em nome de Jesus. Amém. Depois dessa reflexão tão significativa, obrigado, Felipe, Deus te abençoe muito. O convite agora é a mesa do Senhor. Esse domingo é domingo de Eucaristia, domingo de Ramos, domingo onde celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde a multidão o aclama: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E esse Senhor, Ele é entregue a uma morte cruel. Ele se entrega por amor a você, por amor a mim. Por isso, somos convidados à mesa do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesma, examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como Cristo deu graças, apresentemos então a Deus a nossa gratidão pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. Reverendo Felipe e Reverendo Hertzson nos conduzirão nessas duas orações. Oremos. Deus, graças te damos pelo convite para sentarmos à mesa com o Senhor para comer do pão. Graças te damos pelo pão partido em favor de nós. Senhor, que este pão seja alimento para nosso corpo e para nossa alma, renovando a nossa força e a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. É por aquele sangue derramado que temos a remissão dos nossos pecados. E aprove a Deus, aprove ao Pai, comprar-nos por um alto preço, o preço do seu único Filho, Deus verdadeiro, Deus conosco, Deus encarnado. Por isso, Pai, nós te louvamos pelo sangue de Cristo ali derramado, alto preço, preço altíssimo que foi pago pelo Senhor mesmo por nossas vidas.
Por isso, Deus, neste momento de comunhão, nós somos gratos ao Senhor por esta honra, por esse favor que não merecemos, essa graça inaudita, essa graça que nos inunda, que nos alcança. Nós te louvamos por esse sangue, cálice que é vida, nova vida em Jesus Cristo. Nós te louvamos no nome dele próprio. Amém, Senhor. Corpo e sangue de Jesus, pão e cálice. O convite é para que nos assentemos na mesma mesa, mesa de paz, mesa de graça de Deus. Mesa onde somos alimentados e alimentadas na manhã de hoje. Assim, eu te convido, meu irmão e minha irmã, junto com sua família, comamos e bebamos, todos e todas. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, o Cordeiro eterno e meigo, digna de assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és das almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, que nossa alma viva sempre para ti, de ti em ti. Amém. Depois de comermos do corpo e bebermos do sangue de Jesus, sermos nutridos e nutridas nessa manhã, o convite é que repitamos as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas de forma muito maior com que temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão, minha irmã, meu irmão, recebamos a bênção na manhã de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão, sobre a sua casa, sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Vamos então em paz, que Deus nos abençoe. Estou muito feliz de ter retornado de férias e celebrado aqui com vocês nesta semana. Muito, muito, muito grato por mais um encontro, mesmo que ele seja virtual, mas que ele seja real e intenso. Deus seja contigo, minha irmã, Deus seja contigo, meu irmão. Deus nos abençoe, nos sustente e nos dê esperança no nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã à noite, no pequeno grupo virtual. Deus abençoe. Seja com todos e todas, no nome de Jesus. Amém.